O indiscutível deixou de ser, a mentira cresceram-lhe as pernas. Estamos em marcha atrás, vamos em direção às cavernas. Os loucos agradecem, os sérios enlouquecem. Sentido em comum, zum, zum, zum. 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 Opa, o Chico e o Sancho fizeram um podcast. Estamos aqui no primeiro episódio do Sentido em Comum. Vamos chamar a este o episódio 0. Eu sou o Francisco Delgado. Eu sou o Nuno Sainz. E hoje, para dar o pontapé de saída, vamos falar sobre a inesperada guerra no Irão, a forma como o governo português se posicionou em relação a esta matéria, a esperança que o nosso novo Presidente da República nos pode trazer para encarar este panorama internacional complicado. Vamos falar sobre assuntos que nos interessam mais a nós jovens e que nos tocam no dia-a-dia, nomeadamente a crise na habitação jovem. E finalmente vamos olhar para o futebol, vamos falar sobre o que resta à primeira e à segunda liga e vamos apontar aqui os nossos prognósticos para o que aí vem. Julgo que faltam 9 jornadas, vamos ver o que é que vai acontecer aí. Relativamente à guerra, Francisco, achas que é uma guerra de ego do Trump? É uma luta contra o ego dele ou é uma mera ajuda ao Netanyahu? Relativamente à figura de Donald Trump, a minha opinião é de que tudo o que ele faz neste momento tem de ser encarado sob a perspectiva de alguém que está doente. Tem 80 e poucos anos, não sei se já tem 80. Ainda não tem 80. Julgo que tem 79 ou 80. Mas de facto comporta-se como alguém que está completamente senil. De manhã diz uma coisa, à tarde diz outra. Parece que estamos a viver um sketch. Há muitas pessoas que questionam sobre se ele é uma pessoa realmente senil ou se ele utiliza isso como uma forma de jogar com as pessoas e com a forma de estar do mundo, em que ele realmente não é louco, utiliza essa loucura em benefício próprio. Eu acho que não, eu acho que efetivamente ele está ali com um problema já superiormente ao que é uma má pessoa, porque ou ele é má pessoa ou então não está bem. Eu inicialmente, quando ele surgiu no panorama internacional, julguei que seria só alguém a saber aproveitar-se da exposição mediática, da comunicação social, do ex-Twitter, agora X, para promover uma agenda que tinha por trás dela alguma racionalidade. Mas neste momento a agenda maga está do lado dele. Neste momento eu julgo que não há nenhuma racionalidade por trás de todas as ações que ele tem levado a cabo neste segundo mandato. Eu diria que nem interesses comerciais poderá haver neste momento. Pode existir outra coisa que não são interesses comerciais, que seria eventualmente tentar fazer uma guerra em prol do petróleo e tentar valorizar o próprio América, ou tentar saquear a Venezuela, ou tentar saquear o Irão. Mas penso que é mais do que isso. Acho que será uma pessoa que neste momento está a lutar contra o próprio ego, em que necessita ver o tempo a passar e necessita deixar a própria marca no mundo. Sim. Já ouvi isso escrito em vários sítios, que é a ideia de que nós temos neste momento à frente das grandes potências mundiais uma terceira idade, mas pouco recomendável. Não os metendo a todos no mesmo saco, porque com todos os defeitos que eu entendo que o presidente chinês... São septagenários. Sim. Ele, o Putin. Mas eu reconheço que os outros, apesar da crueldade, a ausência de livre-arbítrio nos países que lideram, são pessoas que seguem uma agenda. Não seguem uma agenda. São pessoas que são lideradas por alguém que está a operar no plano da normalidade. Racionalidade. Não é normalidade, é racionalidade. Falamos, portanto, do líder chinês, do líder russo. Xi Jinping, o líder russo que é o Putin, e do líder Trump, que dessas três será o único que foi eleitamente democrático, não é? Eleito democrata. Acho que nesse texto tem fala o Netanyahu, que está em fim de mandato. O Netanyahu, obviamente, é uma pessoa extremamente cruel, que utiliza algo muito cruel que foi feito com o país dele,
Israel, para utilizar como desculpa para tudo. Neste momento, o Irão não é um país muito pequeno, é um país bastante grande, tem 90 milhões de pessoas, portanto é um país de grandes dimensões e efetivamente o que os ayatollahs estavam a fazer ao próprio país e às pessoas é de uma extrema crueldade. Não é? Sim, claro. Eu não estou com isto longe de mim a defender o regime iraniano. Sim, e eu sei disso, por isso é que eu também vim a isto. O regime iraniano será dos piores regimes à face da Terra, não é? E nós não queremos defender em momento nenhum que os iranianos tinham alguma legitimidade. Não existe legitimidade em agredir, não existe legitimidade em matar, seja ele onde for. Aliás, a minha perspectiva em relação ao presidente Donald Trump não seria a mesma há 2 semanas atrás. Sim. Acho que é tudo feito ter bombardeado o Teherão. É tudo feito sem grande. Parece que não é pensado. Lembrei-me hoje de manhã e hoje é este. Um exemplo claro dessa falta de planeamento é chocante para mim, porque perguntaram-lhe numa conferência de imprensa na Casa Branca se ele já tinha pensado de que forma é que iria substituir o Ayatollah. E ele disse que sim, que tinha pensado, tinha 3 linhas de sucessão, mas que desafortunadamente morreram todos no mesmo bombardeamento. Eu acho que sabes o que é isso? Acho que é uma forma de se auto-aproveitar. Nós somos tão bons. Chegamos ali, escavacamos aquilo tudo. Até os que não queríamos matar, matamos. Porque somos tão fortes. Acho que o great, o is the best, America is the best, America. Acho que o texto deles, não é? Aquela dança que eles fazem entre ele e o Marco Rubio e não sei o quê, aquilo é tudo um teatro, não é? É um teatro. E acho que as pessoas não estão a perceber bem qual é o fim deste teatro. É um teatro, mas é completamente assustador. Porque é real, não é? Porque é a mesma coisa do que tu passares um caminhão de tiro para as mãos de uma criança. Sim, acho que é o suicídio americano, pode ser isso um texto. E sinceramente eu acho que ele está a divertir e gosta de explorar a máquina que é o exército americano. Aquela imagem de que tu, sendo o presidente dos Estados Unidos, tens acesso aos botões, ele parece que está a tocar em todos os botões. Parece uma criança a bater nos botões todos. Mas é muito preocupante. Agora, eu tenho esperança de que os americanos já este ano, nas eleições intercalares, possam dar uma resposta nas urnas, assumindo que a eleição irá decorrer com a normalidade esperada e que Donald Trump não consiga pôr fim a uma regra americana que é da limitação de 2 mandatos por presidente. Acho que isso vai ser a própria vida humana, não é? Não existem pessoas que durem para sempre. Mas há uma questão. Achas que há alguma maneira do Trump perder estas eleições para os democratas intercalares em que ele não diga que foi roubado? Não. E se for roubado, isto vai fugir um bocadinho ao tema. E se for roubado, como é que ele vai dizer? A minha própria polícia roubou-me? Qual é a conspiração que vai arranjar agora? Sim, neste momento é muito mais difícil justificar. Não tem justificação a eleição, mas em qualquer caso, perdendo, haverá alguma justificação que não seja aceitar que os americanos não querem que o Partido Republicano, liderado por ele, consiga a maioria no Congresso e no Senado. Eu não querendo ser mau, acho que quem perdeu as eleições foi o Partido Democrata e a sua falta de efetividade em querer manter o antigo presidente, o Joe Biden, e depois alterar pela Kamala, que não tinha grande capacidade nem conteúdo para aplicar. Quem eu tenho que eliminar da América é o próprio Partido Republicano. Acho que o culpado serão os 2 partidos, mas tem que dividir culpas, o Democrata e o Republicano. Eu acho que isto nos leva ao nosso principal motivo para a criação deste espaço, deste projeto que temos os dois, que é a procura da verdade imediata, que é isso que é com isso que nós temos lidado. Em Portugal sente-se o mesmo. Os americanos não podem conscientemente, digo eu, esta afirmação será polémica com certeza, votar ou depositar o destino da maior potência mundial nas mãos de uma pessoa que foi condenada por vários crimes
complicados. Desde fiscais até críticos. Fiscais. Não, ele vangloria-se. Fiscais é o menor dos problemas. Menor. E porquê é que eu acho que as pessoas decidem assim? Porque ao contrário dela, eu acredito e tenho essa noção de que a maioria das pessoas, nesta última eleição, votaram em Donald Trump. É porque ele desta vez ganhou não só os votos que lhe permitem o acesso nos determinados estados, porque eles têm um sistema... Os swings, não, porque eles, no primeiro mandato dele, teve a Hillary votos, teve mais votos absolutos do que ele. Mas desta vez, ele, para além de ter a maioria, também teve mais votos absolutos. O que significa que as pessoas votaram mesmo nele. E porquê é que as pessoas votam nele? Porque eu acho que consomem demasiados algoritmos. Sim. E para eles tudo é binário. Sim. Ou é bom ou é mau. Ou é bom ou é mau. Ou é o melhor ou é o pior. Não existe uma pessoa que é mais ou menos. Não existe. Ou é o better ou o pior, não é? Porque é difícil explicar o meio termo. O meio termo não interessa a ninguém. Tu és ou o melhor ou o pior. Por isso é que eu acho que este nosso espaço pode estar condenado à nascença. E nós acreditamos efetivamente que em Portugal ainda existe também o espaço para a moderação. Foi uma prova evidente em Portugal que a moderação ganhou neste caso eleições no que diz respeito a presidenciais, e tivemos a tomada de posse do António José Seguro, e nós vimos uma resposta portuguesa esta semana. Nós vimos uma resposta portuguesa, em primeiro lugar, do Ministro dos Negócios Estrangeiros à guerra do Irão. Existe uma pequena polémica que não foi muito dada muita importância, do que é os americanos estarem na base das lajes e estarem em território português. E eu penso que, em primeiro lugar, a base das lajes foi já há muitos anos tomada pelos americanos. Obviamente que eles desenvolveram muito aquela zona, aquela região. Acho que existe uma entrevista bastante interessante da SIC há uns meses em que vimos que crianças foram vendidas a americanos porque os pais, não pelo dinheiro, claro que também, mas não pelo dinheiro, mas para lhe dar um futuro melhor. Acho que foi um arbítrio, não sei se é amor, mas que deram os filhos americanos para eles terem uma vida melhor. Portanto, estamos a falar desse nível de pobreza. Estamos a falar de pessoas que viviam de igual forma com os animais, com as vacas, neste caso. E existe um desenvolvimento e uma gratidão muito grande nos Açores aos americanos. Portanto, existe, claro, também uma facção em Portugal que gritou bastante com o que aconteceu na base das lajes, em que repetidamente aviões pararam, e nas semanas que antecederam esta guerra também, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, desvalorizou completamente, disse que não tinha qualquer problema eles estarem ali, nem ele podia fazer nada. Claro que foi uma atitude bastante diferente do Pedro Sanches, que tornou-se a bandeira europeia da discórdia, não é? E está-se a tentar tornar cada vez mais. O Paulo Rangel tentou, posteriormente, impor alguma espécie de limites, dizendo que poderiam abastecer ali aviões desde que não tivessem uma intervenção direta no conflito. Mas, de facto, a posição espanhola, a comparação entre Portugal e Espanha, a posição espanhola foi muito mais perentória do que a nossa. Já quando foi no reconhecimento do Estado da Palestina, os primeiros foram eles e o Pedro Sánchez. Acho que tem mais reconhecimento político em Espanha. A história espanhola na NATO é completamente diferente da portuguesa. Nós somos membros fundadores. A Espanha posteriormente entrou num pós-referendo em 82 e depois no referendo em 86, em que uma das obrigatoriedades era exatamente a América não ter controle sobre terras deles. E talvez isso seja uma arma do Pedro Sánchez e seja uma forma de ver a NATO diferente de Portugal, porque acho que em Portugal quase toda a gente, exceto aquela extrema esquerda, está de acordo que Portugal esteja na NATO, e acho que vê como uma vantagem. Sim. Entre Portugal e Espanha, no que diz respeito ao panorama internacional, apesar de Espanha não ter tido uma intervenção direta na Segunda Guerra Mundial, ajudou, e há vários registros disso. O Franco e o Hitler não eram amigos, porque há até passagens
do Hitler dizendo que o Franco era intragável, mas tinha um relacionamento. A Espanha sempre foi associada há uma passagem do Franco e do Hitler em que, não sei se isto é obviamente que é algo dito popularmente, e em Espanha é bastante referido, que o Hitler, depois de visitar, depois de mandar fazer vários campos, veio à Espanha e esteve com o Franco, e o Franco levou a mostrar o melhor de Espanha e levou uma tourada. E ele, quando foi embora, disse que jamais quero estar com um bárbaro como este. Isto na gente. Portanto, para ver, até o Hitler achou que ele era um bárbaro atrasado. Portanto, é conhecido o amor do Hitler aos animais, e ponto final. Amor não está a ter muitos mais. O Hitler, eu vi há pouco tempo, não quero dizer nenhum disparate, mas creio que foi na Netflix. Se souberem disparates, as pessoas podem repostar e podem postar e podem alertar-nos. Nós temos todo o gosto de virmos até fazer no episódio a seguir, falar. Sim. Que efetivamente está a razão. Até porque se nós levantamos a bandeira do contra a desinformação, também não queremos ser nós a propagar a desinformação. Erros acontecem e nós estamos aqui para... Agora, foi na Netflix, tenho a certeza, não me recordo do nome da série, mas era sobre o Hitler e o seu entorno. E eu, como sou um grande defensor da causa animal, no meio daquilo tudo, porque depois, a acompanhar a série, banaliza-se a morte do ser humano. Sim. Porque eles criaram os campos de concentração para poupar munição e para lhes poupar trabalho. Para não gastarem tantas balas e provavelmente ficavam com tendinites nos dedos, dar muitos tiros. E já viste as balas, o que tinham que... tinham que... Obviamente que isto não é piada. Uma das coisas que mais me chocou foi que Hitler, alegadamente, é o que retrata a série, antes de se suicidar, testou o veneno num dos seus cães pastores alemães, que era o que tinha sido amado por ele durante mais de 10 anos. Sim, mas porque eles acreditavam que não existia vida, nem fazia sentido a vida com a derrota do Terceiro Reich, com a derrota dos nazis. Portanto, a vida deixava de fazer sentido. Portanto, acho que ele se matou também Himmler, salvo erro. Desculpa? O Himmler matou-se com ele. Sim. Não sei se o Himmler se matou. Então quem é que foi? Quem é que morreu com ele e matou a família? O Himmler esteve no julgamento de Nuremberg. Não. Eu vi o filme de Nuremberg há uns dias, não esteve. Pronto, mas mataram-se muitos. Não, no bunker, portanto, a eterna namorada dele, dizem que se casaram, e no momento em que se casaram mataram-se. Acho que não sei se foi o Himmler, mas um alto cargo matou a família. E depois matou-se ele, porque não fazia sentido nenhum viver num mundo em que os nazis não vencessem. Para percebermos a loucura. Eu já o testava, como a maioria das pessoas, presumo eu, mas depois de ver que ele ainda conseguiu matar o cão, a última coisa que fez em vida, para além de se casar com a amante, foi matar o cão. Aquilo para ele foi um ato de amor. Nós estamos a falar de uma pessoa extremamente distópica, sei lá, sem sentido nenhum, que os alemães apoiaram. Portanto, é importante dizer que ele ganhou eleições. Mas pronto. Isto para dizer que os aliados sempre olharam para Portugal e para a Espanha de forma diferente, apesar de ambos, durante a Segunda Guerra Mundial, estarem sobre um regime ditatorial. Nós até na guerra fomos periféricos. Pá. Mas sempre, ainda bem. Sim, mas eu sou periférico. Mas sempre fomos olhados como um país que não esteve relacionado com a Alemanha e que por isso não seria visto com tão maus olhos como sim a nossa vizinha Espanha. Daí pode vir também essa história da adesão à NATO ter sido muito posterior à nossa. Sendo que para a União Europeia entramos ambos em 86. Não, nós fomos membro fundador, não é? A Espanha acho que foi 16ª país que entrou. Obviamente que Portugal tem uma aceitabilidade muito grande à NATO, portanto, nós também vimos que quando o Trump pediu uma percentagem superior de contribuição para a NATO, não é? Do Ministério da Defesa, ter um orçamento, pronto, a Espanha disse logo perentoriamente que não, vamos até aos 2, e não houve aqui em Portugal ninguém tivesse coragem de dizer, não é? O Trump diz, todos aceitaram os 5% menos a Espanha que se manteve nos 2, mas nem esses 2 pagam. Nem esses 2 pagam. Sim, aquilo depois também é aqueles 2%, portanto nós podemos fazer como algo gasto na guerra como os meios de comunicação.
Portanto, eu também que dá para maquilhar os números, não é? É algo estatístico. Portugal, só para concluir esta parte da alucinação do Donald Trump e a alucinação coletiva de mais de metade dos americanos, pelo menos, que votam. Há muitos portugueses também contentes com ele, não é? E com aquela loucura do português que apoia Trump. É para esses e para outros que eu vou dar este conselho. Eu vi não sei se foi em 2022, mas há uma série que está, não é uma série, é uma minissérie que está na HBO, que se chama 4 Horas no Capitólio. E aquilo não é manipulado, porque são imagens reais gravadas pelos invasores do Capitólio. 6 de janeiro, pós perda de eleições, Donald Trump. O roubo, para quem quiser. O roubo. Essa série, essa minissérie é super impressionante, porque aí se consegue perceber a alucinação de grande, eu não digo todos, mas de grande parte dos apoiantes do MAGA, do movimento. É que entraram pessoas fardadas, com cornos na cabeça, com lanças. Morreram diversas pessoas. Não, eu aí julgo que só morreu uma pessoa. É sorte, se fosse hoje, tenho a certeza que teriam morrido muitas mais. Basta ver a intervenção da polícia paramilitar do ICE. Já matou mais pessoas do que as que morreram na invasão do Capitólio. Não morreram, assassinou. Acho que é importante referir isto. As pessoas não morreram, foram assassinadas, portanto não houve um acidente. Podemos querer que não, mas alguém atropelar alguém é um acidente. Aquilo não, mataram, não é? Foi propositado. Pelo menos há dois casos claros de assassinatos. A senhora que ia no carro e que tentou fugir e depois levou 3 tiros. Depois há um que dizem, mas o gajo tinha uma arma. Na América toda a gente tem uma arma. Então toda a gente se legitima o homicídio. Sim, mas aí, para além, há imagens claras onde se nota perfeitamente que ele já foi assassinado com 8 tiros, depois de já ter sido desarmado. Eu poderia dizer mais, eu não tenho dúvidas nenhumas que com este presidente, e se o Epstein não se tivesse suicidado, como quisermos chamar, já estava livre. Ele já estava livre, o Epstein, já tinha sido, era inocente. A instrumentalização da justiça. Não sei dizer isso, mas sei dizer que todos os que tinham sido condenados pós a invasão do Capitólio... Era aí que eu queria chegar. Foi uma das primeiras medidas de Donald Trump. Qualquer dia devem dar uma medalha. Se calhar já receberam. já receberam. Relativamente, é extremamente interessante a política internacional, e depois nós, quando falamos de Trump, parece que não estamos a falar de política. Parece que estamos a falar de uma anedota contínua. Portanto, quando falam também da política, eu não quero desculpar ninguém, mas quando falam da política também do Irão, também acho que não faz sentido nenhum. É comédia, não é? Quando tu me dizes que o Ayatollah, que agora faleceu, tinha vídeos na internet a explicar que, apesar das mulheres serem parecências físicas connosco, deviam ser tratadas exatamente da mesma medida que se tratam os animais, os camelos. Agora, claro, como Deus gosta muito de nós homens, fez-nos parecida connosco para nós não termos nojo. Portanto, obviamente que aquela gente também é evidente que nós estamos muito mais próximos da cultura americana em toda a linha do que a cultura iraniana. Às vezes fala-se de uma forma, de uma postura em como que o agressor é os Estados Unidos, mas os outros eram os inocentes, estavam ali parados, quietinhos, não. Inocência não tem nada, não é? Era só um contraponto. Claro que talvez nos interesse neste momento mais a postura Portugal e o que poderá trazer o António José Seguro neste ano de 2026 e provavelmente os próximos 10 anos. Talvez o António José Seguro consiga fazer dois mandatos. Acho que todos os presidentes da República. A história diz-nos isso. Salvo ele é o 6º. Então, eu ouvi alguns, talvez me tenha enganado, mas... fazer contas? Já é o 6º. Vamos fazer isso aqui, depois fazemos no futebol. É o 6º presidente da República, foi o eleito ao acaso. Ao acaso? Foi eleito ao acaso porque... Foi eleito pelo Pedro Santos, sim. Pedro Nuno Santos. Isto é o eleito ao acaso. Ora bem, eu não estou de maneira nenhuma a retirar mérito, não é? Acho que existe uma história atrás de Marcelo Rebelo de Sousa que provaria que era mais próximo, é mais provável ele ser Presidente da República, sei lá. Existem muitos outros, o Soares também. O António José Seguro parece que caiu ali.
Com o Soares foi parecido. A primeira eleição do Soares, sim, eu parecido sei. em termos de sondagens. Esta é grátis, existe um podcast do Observador em que falam sobre a eleição, é bastante interessante, bastante conseguido. Não, o que eu queria dizer era que o Mário Soares já tinha história atrás, portanto, o que tinha, já sabia quem tinha sido e o que já tinha dado a Portugal. Já tinha sido primeiro-ministro. Pois bem, sei, o que eu estou a dizer é que o António José Seguro caiu ali um bocado de paraquedas porque nem era figura de proa do PS, tanto que foi ostracizado, e também não era figura de proa na memória dos portugueses. Nem na sociedade em geral. Na memória dos portugueses, portanto, não há nada que digas assim, opa, António José Seguro saiu de forma digna do PS. Acho que há uma parte bonita em que o António José Seguro sai do Largo do Rato, mão dada com a mulher, com a filha, e agora entra em São Bento, mão dada, agora no caso, com outro que também dizem que o filho é jogador de futebol. Acho que há uma beleza em tudo no António José Seguro. Acho que está a forma como ele veio do meio mais rural, como teve dignidade em sair da política e não se querer meter. Neste momento ele desapareceu da política quando foi afastado pelo PS, desapareceu e agora veio com uma dignidade ótima. Mas parece, e aparentemente foi sem querer. Eu só não considero que ele venha do meio mais rural. No meio mais rural estamos nós. Ele está a 45 minutos da capital. Ele é de Penamacor. Sim, é 45 minutos de Lisboa. Não sei. Penamacor não, o que estás a dizer é Caldas da Rainha. Está bem, mas... Penamacor ao lado é Covilhã. E quanto tempo que se demora de Penamacor a... 3 horas. A Lisboa são 3 horas? Sim, é mais longe da Covilhã a Penamacor, que é perto do Fundão, do que daqui ao Porto. Mas ele mora nas Caldas da Rainha. Na Caldas da Rainha. Ele vem de Penamacor, ele tinha propriedades e explorações em Penamacor. Mas então essa zona da Covilhã é um viveiro de políticos de renome... Sim, bem, renome, salvo seja, né? Mas que sim, já vieram vários políticos lá. Eu estudei na Covilhã e sempre fascinou, não digo paixão, mas a reverência que tinham perante José Sócrates. Isto não é uma crítica, atenção, acho que fizeram o que ele fez, o que desenvolveu a cidade e o que trouxe àquela gente, que eu obviamente gosto imenso, ele jamais será criticável, não é? Mas acho que o Guterres também era de lá. Acho que o Guterres também era da zona do Fundão, sim. Mais muito próximo já à esquerda. Bom, eu acho que a eleição do primeiro-ministro, do Presidente da República, foi feliz pelos portugueses. Nem era o meu, nem era o teu favorito, nem foi o teu primeiro voto, nem o meu. Mas foi o nosso segundo. Sim, efetivamente. Portanto, eu não quero dizer que foi uma ausência de alternativas, porque acho que é uma boa alternativa, mas era a única alternativa. Sim. Os dois candidatos que se apresentaram à segunda volta, tanto é assim como tu dizes, como, salvo erro, foi a maior votação de sempre num Presidente da República. Sim, foi o que teve maior porcentagem. Claro e acho que votação também. Teve mais do que Soares, mesmo em termos absolutos. E quando tu falas de binómio, portanto, o binómio foi a maior derrota de alguém, a maior vitória do José Seguro foi a maior vitória, e o outro, o Andrezinho, disse que nunca eu tive tanta votação, eu tive mais votos não, maior votação que o Luís Montenegro nesta última... É a dicotomia que estás a falar, é a dicotomia. Ou és o melhor ou és o pior, não existe meio termo. Ele tem o seu valor, o André Ventura, pelo que conseguiu. Agora, nem todo o valor é bom. Nem tudo que brilha é ouro. Sim, aquilo é um... Bom, isso vamos falar dele tanto tempo, acho que hoje não vamos perder-nos muito nele. Acho que podemos nos focar mais nos problemas da nossa faixa etária. Portanto, eu ainda não disse, mas eu tenho 33 anos. O Francisco... Tenho 31. 31, fazemos os 2 anos em outubro. Portanto, ainda falta. Eu, se calhar, saltava hoje o tema da habitação, porque nos esticamos, parece-me um bocado, no tema do Irão e do António, do José Seguro. Também haveremos de ter tempo para falar sobre a habitação. Acho que é um tema de bastante relevância para os portugueses e para a nossa faixa etária, que nós prometemos de uma forma mais sintética falar nele na próxima vez, que daqui a 15 dias. Portanto, sinteticamente podemos falar agora, estamos lixados. Sim, vivemos num país que neste momento o principal problema da juventude é não conseguir
não conseguir ser independente. Acho que foi um bom passo aquele que foi dado por este governo, não importa que foi este governo ou outro, mas foi este governo, em conseguir o financiamento a 100%, porque efetivamente era um problema relevante. E penso que é um problema crescente e que o preço da habitação cada vez é maior. Mas como o nosso podcast também é mais virado para algo mais feliz e mais de paixões, hoje queríamos falar um bocadinho sobre futebol. Dizer que eu fui provavelmente o pior jogador de futebol da minha geração. A única coisa que tenho de futebolista foi uma lesão no joelho disparatada. Mas ao meu lado tenho aqui o Francisco Delgado, que é ainda hoje a maior promessa do Vidago Futebol Clube. E o melhor jogador do Vidago Futebol Clube. Eu não posso dizer que tenha sido o pior jogador da minha geração, mas seguramente estou muito longe de estar sequer perto de alguém profissional de futebol. Sim, Olha, a comparação é esta: estou muito mais perto eu de ti do que eu de algum jogador profissional de futebol. Sim, sei lá. Consideras que estás mais próximo de mim ou do Guzo? De ti. Achas que o Guzo... Quer dizer, não sei. O Guzo não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo, é jogador profissional. Está bem, mas... Eu digo isto porque conhecemos bem o Rafael e mandamos num cumprimento. A pergunta era honesta e era sincera. Não, acho que o barómetro melhor é: tu na escola eras o primeiro a ser escolhido? Alguma vez não foste o primeiro a ser escolhido? E quem é que não foi? Quando estava lá, quem é que estaria para tu não seres o primeiro a ser? Pá, eu não quero parecer presunçoso, mas não me lembro de não ser o primeiro a ser escolhido na escola. Pá, claro. eu a partir do momento em que disse que ia à baliza também era. Pois, ou levavas a bola. Não, isso não era. Não. Mas eu quando comecei a dizer: eu até gosto de tirar a baliza, então tu jogas comigo. Indivíduos como tu, porque tu nem eras o primeiro a ser escolhido, tu eras o que escolhia. Às vezes escolhia. Não, quando os professores decidiam que era alguém a fazer a equipa, era quase sempre eu que dizia: tu escolhes uma e o tal escolhe outra. Mas realmente, agora pensando bem, acredito que estar mais próximo do Guzo do que de ti. Não porque... Pejorativo a mim. Não quero dizer que o... Mas também estar a falar bem demais do Guzo, não é? Sim. Bem demais. Quer dizer, vamos assumir isso como não é pejorativo. Acho que também não sou o pior jogador da minha geração, mas estou lá perto. Neste momento faltam... Eu acho que são 9 jornadas. 9 jornadas para o fim. Caminhamos para 8 jornadas para o fim. Portanto, estamos aqui a gravar dias depois do Porto ter empatado com o Benfica. Não digo que foi o Benfica que empatou com o Porto, porque o Porto desperdiçou o jogo. Mas, bom... É futebol, acho que o Sport TV acabou por perder uma boa oportunidade de se distanciar do Benfica. Não é? E do Porto? Sim, nesse caso era aproximar. Mas sim, eu acho a distância. Sim, claro. Obviamente que eu estava a falar aqui num ponto de vista de consolidar o segundo lugar. E estavas a falar em ambicionar o primeiro. Quer dizer, repara, eu sou sportinguista. E vi... Lembro-me do Sporting ter sido campeão em 99, 2000 e depois... O Sporting foi 7 vezes campeão nos últimos 50 anos, correto? Não sei. Foi 2 vezes campeão nos últimos 2 e 3 vezes nos últimos 5. Mas era aí que eu queria chegar. Eu, depois de tantos anos de sofrimento, porque naquela altura do Inácio e do Boloni, eu ainda era miúdo. Eu não na primária. Sim, mas lembro-me que o meu pai me ofereceu um CD da Juveléu e que eu punha aquilo a tocar o dia inteiro. Sporting, Boa Vista Sporting, não foi? Sim, foi. Mas depois tive 18 ou 19 anos sem ser campeão, por isso, depois de ter sido bicampeão, também não me espanta nada poder ser tri neste momento. Eu acho que posso ter essa ambição. Eu acho que neste momento o plantel mais temível em Portugal é o do Sporting, não tenho dúvidas nenhuma. Acho que em termos de raça e luta o Porto está um bocadinho acima, mas acho que é aquela bocada, já está naquela altura em que é o bacoco, que estamos a lutar por lutar. Não, eu acho que o Porto, para além de ter raça e luta, também tem muita qualidade. E neste último jogo, Sporting Porto para a Taça de Portugal, que deu 1-0 para o Sporting, achei que o Sporting conseguiu igualar o Porto nesse capítulo. Intensidade, da não é? intensidade. Estamos a falar de intensidade. Acho que
Se só formos lá com intensidade, corremos o risco do Farioli ter o duro revés que deu ano passado com o Ajax, não é? Parafraseando um bocadinho um dos mentores maiores trás-montes de futebol, esqueci-me agora do nome, o Telmo Oliveira? Telmo Oliveira, que é um dos maiores, a pessoa que mais percebe futebol que eu conheço, me diz que talvez o Farioli não vá conseguir chegar a maio em primeiro lugar e já desde dezembro, quando a dizer. Eu não sei se isso é uma previsão, se é um desejo. Não, claro, isto eu estava a brincar um bocadinho com isto e também estava a meter um bocadinho com o Telmo. Tenho muito respeito e sou muito amigo por ele. Só que como ele me está sempre a dizer isto, eu agora aproveitei para... Eu acredito que o Porto vai ser campeão. Eu, se tivesse de apostar a minha casa, também diria que o Porto vai ser campeão. Sim, não, isso não era preciso tanto, mas sim, acho que eu não via com uma dificuldade, não seja o mecatombe, o Sporting por ser campeão. Agora acho que esta jornada foi muito importante. Também não diria que só com um mecatombe. São 4 pontos. Não, mas se esta jornada o Sporting não tem ficasse a 2 pontos... O que estás a dizer é, assumindo que o Porto vencia? Assumindo que o Porto empatava igual e o Sporting não tem o problema que teve no fim e não tem, o jogo tem sido uma vitória para o Sporting e não um empate. O Sporting ficava a 2 pontos e eu acho que seria até algo mais fácil. Estaria o Sporting numa posição mais facilmente de ganhar o campeonato do que o Porto, porque o Porto iria estar no momento em baixo. Mas o Sporting não tem um calendário fácil. O Sporting, salvo o erro, ainda vai à Luz e o Porto vai a Braga. Sim, o Sporting tem ainda, bem, vou dizer que eu não sei agora, tem o Gil Vicente na última jornada em casa, tem o Rio Ave fora, tem o Guimarães, ou o Vitória Sport Clube, perdão, tem o AFS. Desculpa, o Vitória é em Lisboa ou é em Lisboa. Tem a outra meia-final com o Porto e tem, isto talvez seja relevante, Estrela da Amadora fora. Isso é em casa? Não, Estrela da Amadora fora. Sim, em casa. Sporting, Benfica e depois Porto Sporting. Vai ter 2 clássicos seguidos. Tem um dia 19 do 4, claro que isto não sei se já está marcado, e outro dia 22 do 4. Portanto, vai ser muito seguido e acreditando também que eventualmente o Sporting possa passar na Liga dos Campeões com o Bodoglind, irá apertar um bocadinho o calendário. Mas o Porto também tem um calendário, deve ser semelhante porque tem 2 jogos para a Liga Europa também. Sim, neste caso tem, isto vale o que vale. Antes do Porto, o Sporting, o Porto vai jogar com o Estoril fora e com o Tondela em casa. Aperta menos. É mais fácil. Claro que isto não quer dizer nada, porque o Porto agora vai jogar Sim, mas a sensação geral que eu tinha confirma-se. O Porto tem um calendário ligeiramente mais favorável que o Sporting, nem que seja só pelo simples facto de não ter que voltar à Luz e o Sporting ainda ter que ir à Luz. O Porto terá Stuttgart da Braga, Famalicão. Serão os 3 jogos difíceis. Relativamente a ser campeão, acho que é um bocado tiro no escuro estar a dizer quem poderá ser. Eu apostaria no Porto. Eu apostaria no Porto, mas estás a excluir definitivamente o Benfica de José Mourinho. Eu acho, vou dizer isto do ponto de vista mais sensato possível. Acho que o Benfica está excluído, mas auto-excluiu-se quando no início da época manteve o treinador que manteve e ele trouxe o Mourinho a meio. A longo prazo estamos a ver que o Mourinho não está a fazer um mau trabalho. Não tem derrotas, mas também o antecessor não tinha. Sim, mas o Mourinho está a conseguir consolidar a equipa, está a conseguir unir as pessoas, apesar de ao início ter repostado bastante, e depois do que aconteceu no Real Madrid, com o Real Madrid, acho que está a conseguir unir a equipa. E acho que ele não vai querer continuar. Mas acho... Não vai querer? Não. Ele já disse que queria. Tens que dizer sempre. Eu acho que ele não vai querer. Ele fica se não tiver mais nada. Não tens que dizer sempre. Normalmente, quando não querem continuar, o que dizem é: tenho contrato, depois no final do contrato falaremos. A única hipótese do Mourinho, não vou dizer isto, porque a hipótese que o Mourinho tem imediata de não ficar era nós sermos eliminados no Mundial logo na fase de grupos. E ele assumiria eventualmente a seleção nacional. Ainda vês Mourinho como hipótese para a seleção nacional? Acho que é o destino dele, não é? Agora estou a falar como sportinguista. Não que ele tenha tido, quer dizer, na altura do clássico esticou-se um bocado. Mas isso são... Agora, ele seria muito mais consensual como potencial selecionador nacional antes deste regresso a Portugal para treinar o Benfica do que agora. A mesma coisa que eu pensei em relação ao Cristiano Ronaldo.
Eu não vou dizer nada sobre, porque acho que não temos que falar agora sobre o Mundial de Futebol, mas eu não vejo sem um brilharete o selecionador nacional ficar. E como alternativa a ele só vejo duas pessoas. Ruben Amorim. Eu não ia dizer Ruben Amorim, ia dizer Jorge Jesus, mas faz sentido. O que estás a dizer faz ainda mais sentido do que eu estou a dizer, mas claro que o Ruben Amorim ainda se lhe quer outro tipo de percurso, ainda tem que ir ao Benfica, ainda tem que ir a outros clubes, o do coração dele, e talvez via Jorge Jesus. Eu preferia o Jorge Jesus, acho que ia ser engraçado ver o Jorge Jesus da seleção. Não me parece que tenha perfil para ser selecionador, quer dizer, agora com a avançada idade, talvez já não... Ele tem já 70 e tal. Talvez já não, já não queira trabalhar com tanta intensidade todos os dias, mas se me perguntares se vejo com mais perfil para ser selecionador nacional o Roberto Martínez ou o Jorge Jesus, diria-te o Roberto Martínez, porque o Jorge Jesus é alguém que me parece que tem que estar todos os dias no terreno. Não é um personagem que me apaixona muito, o Roberto Martínez, mas tenho que no fim do dia dar-lhe o valor que ele tem. Conseguiu ganhar, não é? Ganhar qualquer coisa para Portugal, da maneira como o Fernando Santos eu não gostava muito. E o Abel Ferreira, o que é que achas? O Abel Ferreira foi do treinador? Foi, durante 6 meses, quando eu estive por favor no Sporting B. Mas repara, foi favor 2 semanas. O Abel quis que eu ficasse 6 meses. Quem era o craque na altura? Yuri Medeiros. Havia mais, mas o Gelson era júnior, mas treinava algumas vezes connosco. O próprio Mateus Pereira, que depois fez carreira aqui. Como é que era o Mateus Pereira? Uma pessoa na altura era tímido. Eram todos tímidos, não era? Porque assim? eram miúdos. Porque eles eram júniores e iam treinar com a equipa B. Houve um que me impressionou mais, que foi o Elias, que jogava na equipa principal do Sporting. Que veio do Atlético de Madrid, salvo erro, para o Sporting, e foi internacional brasileiro várias vezes. Mas na altura em que eu coincidi com ele no Sporting B, ele estava castigado, em ruptura com o Bruno de Carvalho, queriam que ele saísse e ele treinava com a equipa B. E de facto, em campo, foi o jogador que mais me impressionou até hoje. Eu nunca joguei com nenhum desses craques. Porque ele era médio. Era um médio box-to-box. Muitas lesões, pá. Mas nós, quando fazíamos exercício de finalização, isso é uma coisa... É dificílimo. Na televisão parece fácil. Não é? Mas acertar lá... Cruzam-te a bola para trás, a bola vem aos saltos e tu na televisão tens que dizer, isto tem que ser golo. Mas não é assim tão fácil. E ele, para além de acertar todas, acertava todas com o pé direito, acertava todas com o pé esquerdo e de cabeça. E era um médio. E isso para mim foi super impressionante, porque depois, quando era treino de jogo em si, ele resguardava-se. Também não estava ali já com numa de impressionar ninguém. Mas no exercício de finalização, caprichava. E foi o que mais me impressionou até hoje, sendo que Yuri Medeiros também. Na altura havia um miúdo, Filipe Xavi, que não fez a carreira que se esperava, que se perspectivava. Eu lembro pela FM. Ruben Semedo, que já na altura era craque. Fora do relevado. Também. Não estou a dizer nada de mal. Mas sim, tive a felicidade de ser treinado pelo Abel e confesso que também pode ser hipótese para a seleção. Eu vejo o futuro do Abel já um bocadinho fora do contexto da ambição do dinheiro, porque eu acho que ele está a conseguir bastante bons valores no Brasil. Acho que ele poderá ser uma grande alternativa para clubes portugueses de proa e eventualmente alguma linha média de clubes do top 5 da Europa. Abel que é coadjuvado por um conterrâneo nosso, o Castanheira, que fica já aqui o convite a ele. Se quiser um dia vir aqui conversar connosco. Sim, porque nós ainda não explicamos essa parte. Queres explicar tu? Eu posso explicar o que quiseres. Nós inicialmente vamos ter o nosso podcast vai ser constituído por 2 partes. Uma parte em que vamos conversar nós sobre a atualidade e sobre os temas que forem importantes e necessários falar na semana, e uma segunda parte com um convidado. Vamos procurar ter gente de interesse local, nacional, mas também com relevo nacional em alguns casos. É uma questão mais de facilidade, não é? Porque nós estamos em Chaves. Uma coisa que nos vai preocupar muito
é trazer aqui gente que não esteja alinhada com a nossa visão, principalmente para combater o binarismo. Sim, nós queremos aqui a opinião de todos, pois cada um que faça com a opinião a interpretação que entender. Obviamente que queremos ir a várias vertentes, obviamente que queremos ir à vertente esportiva, não queremos fechar-nos ao futebol, obviamente, queremos ir para a vertente eventualmente política, social, tentar fazer um enquadramento dos reais problemas sociais, e isso acho que existe muito para explorar. E religiosa também. Sim, social, quando falava social, religiosa, obviamente, e literária e poética, queremos aqui toda a gente e queremos aqui que toda a gente se sinta bem connosco e, essencialmente, que nós possamos fazer parte de um bom momento para as pessoas ouvirem e ouvirem. Não falamos da segunda liga ainda. A segunda liga é o... Eu Aliás, queria te perguntar uma coisa. Quem é que achas até o momento que é a equipa revelação? Da segunda liga? Da primeira. 2 perguntas e depois vais-me dizer quem é que achas que vai descer. Da primeira liga, equipa revelação. Eu não sei de cor a classificação, mas sei que o Gil Vicente e o Santa Clara estão a fazer bons campeonatos. Acho que é o Gil Vicente. Acho que o que está a fazer o César Peixoto e perdeu o Pablo ponta de lança para o West Ham. E está a fazer um ótimo trabalho, não é fácil. Eu queria falar do Gil Vicente para depois também enquadrar com a segunda liga. O César Peixoto já teve despedimentos contínuos na segunda liga. O César Peixoto foi o treinador dos Chaves. Foi despedido, foi sempre dito que ele não tinha grande valor como treinador e agora está a fazer um ótimo trabalho no Gil Vicente. Acho que é a equipa revelação, acho que é a equipa que pratica um futebol bastante bom e bonito, e penso que descer divisão. Acho que há um que está condenado, que é o AFS, portanto o Aves. Onde curiosamente joga Ruben Semedo. Onde curiosamente joga Ruben Semedo. Ruben Semedo deitou a carreira fora. Portanto, quer dizer, não se pode dizer que tenha deitado a carreira fora. Pode-se dizer que poderia, evidentemente, ter feito uma carreira muito melhor, mas problemas financeiros não terá. Não, isso não. Ele jogou na Arábia. Sim, jogou, também fez um contrato muito bom no Villarreal. E julgo que foi lá detido. Não sei se passou pela Turquia, mas acho que sim. Não tenho a certeza. Foi lá detido. Grécia. Olympiacos. Sim, foi lá detido também depois em Valência e depois seguiu para o estabelecimento prisional de lá. Eu também gostaria de falar também do Famalicão, é um projeto que me interessa e que eu vejo com uma distância que eu vejo do projeto do AFS. É um projeto também privado em que está a ter os seus lucros e está a ter os seus frutos e acho que os famalicenses podem se orgulhar bastante do projeto. E de facto são adeptos orgulhosos porque os famalicenses são adeptos fervorosos. Sim, não como os do Vitória, mas fervorosos também. E são muitos. Têm sempre boas casas. Já lembro-me deles virem aqui jogar e sempre foi acho que essas 2 equipas, acho que o Nacional poderá também estar próximo da descida. Eu não sei precisar a classificação. Bem, eu posso te dizer que devia ter estudado melhor a classificação. Neste momento, para descer divisão, é o Aves, sim, com 10 pontos. O Tondela, que é o nosso carrasco flaviense, com 19. E o Santa Clara, com 22. E eu falei no Santa Clara como equipa sim. Revelação. Pronto, mas foi no ano passado, ele tem toda a razão. E não, é que o Sporting tem sempre muitas dificuldades para passar lá. Sim, foi por uma mãozinha que passou, não é? Foi e antes por um canto que era pontapé de baliza. Pronto. E temos também o Nacional com 22, o Santa Clara com 22, o Tondela com 19. Portanto, o projeto do Rio Ave parece-me muito mau. Gostei que o Guimarães ou o Vitória tivesse ganho a taça da Liga, foi bonito para aquela gente. O Vitória acho que só tem 3 títulos na totalidade. Bem, e a segunda Liga a primeira Liga está mais ou menos falada, acho que direto será o Tondela. Tem 3 e 2 deles são muito recentes, porque ganharam a Taça de Portugal. Sim. Na altura contra o Benfica do Jorge Jesus. Poderá ter sido. Foi o Aves que ganhou não, aí foi o Sporting. Isso foi sim, na altura do ataque, pós-ataque à Academia de Alcochete. Eu acho que o Vitória ganhou uma final ao Benfica de Jorge Jesus. Ganhou, portanto ganhou porque foi o ano em que perderam tudo.
que até há aquele célebre com o Cardoso a gritar com o JJ. Por causa do Melgarejo. Sim, mas eu vou já aqui ver, não há nada como agora Mas ir sim, visitar depois, o Palmarés. Tem uma taça de Portugal, uma supertaça e uma taça da Liga. São os 3 troféus do Vitória. Portanto, eu arrisquei um bocadinho a dizer que só tinha 3, mas 2 são recentes. Mas acertei. Acertei. Segunda Liga. E foi despedido agora o treinador do Vitória. Completamente despropositado. Mas é assim que funciona a Primeira Liga Portuguesa. Na Segunda Liga, sim. Para ti, quem vai subir de divisão? Epá, eu tenho acompanhado bastante, de forma bastante próxima ao Marítimo, porque conheço e tenho lá amigos. Acho que a temporada deles está a ser ótima, está individualmente, muitos jogadores têm evidenciado que são jogadores nitidamente da primeira divisão. O Samu, o guarda-redes, tem seguido, por meses e meses seguidos, sido o melhor guarda-redes da segunda liga. O capitão Romain, do qual eu também sou amigo, tem feito uma época bastante boa e tem conseguido unir muito bem a equipa. O Rafa é outro jogador que nitidamente primeira divisão, que também trouxe ali um bom enquadramento ao Marítimo, e muitos outros que têm neste momento. Queria mandar também um grande abraço ao Rodrigo, que sei que não está a passar por um bom momento. Queria mandar um grande abraço ao Rodrigo Borges. Depois temos o Viseu, que felizmente perdeu cá a semana passada, e que também penso que serão os 2 que irão conseguir subir. Eu também iria por aí. Quer dizer, o Marítimo parece-me que já leva uma distância pontual relativamente ao terceiro considerável. Julgo que 10 pontos ou à volta disso. Não, o Torriense, que é o que está em terceiro lugar, tem mais um jogo com a Leiria, mas tem os mesmos jogos com o Marítimo, tem 39 pontos, o Marítimo 50. Então são 11. Não é mais. Portanto, claro que se ganhar o Leiria, vai para terceiro lugar o Leiria, e Leiria tem os mesmos pontos que o Vizela. Mas sim, parece-me que uma vaga está entregue. E depois, eu acredito que o nosso Desportivo de Chaves ainda tem hipótese de chegar pelo menos ao play-off. Porquê? Sim. O Chaves, neste momento, sem saber precisar, mas é a sensação com que fiquei da última vez que olhei para a tabela, está quase tão perto dos lugares de despromoção como dos lugares de promoção. Eu estou aqui a ver, para mim é mais fácil. O Chaves está em 10º lugar, mas à sua frente tem 3 equipas B. Pronto. Portanto, essas 3 equipas B não contam. E depois estamos da descida de divisão com 27 pontos, estamos a 6 pontos da linha d'água, portanto 16º lugar, pode ir a um play-off, e com 33 para 39, são 6 pontos, estão com os mesmos pontos. Eu vejo o plantel dos Chaves com capacidade também de lá chegar. É esquizofrénica a segunda liga. É o que eu diria. Os Chaves ganham ao Viseu. Se ganha os próximos 2 jogos consecutivos, está perto dos lugares de promoção. E eu, sem saber quem são as próximas 2 equipas contra quem o Chaves vai jogar, excluindo eventualmente uma deslocação à Madeira, ao Marítimo, que não é o caso, o Chaves pode ganhar a qualquer um. O Sporting, o Porto vai ao Alvalade, ao Alcochete. O Chaves vai ao Alcochete, perdão. Não é fácil. O Sporting está a fazer uma boa época. Depois também recebe a Leiria. Nós fomos ver esse jogo. Os dois. Chaves frio. Sporting 0-0. Um frio tremendo, houve um remate à baliza. O Chaves depois recebe a Leiria. Quer essa informação, mas acho que está a porta fechada também. Sim, eram 2 já à porta fechada. Por isso. Depois Porto B fora. Difícil, mas... E a seguir Torriense outra vez. Portanto, o Chaves, efetivamente, nestes próximos 4 partidas, vai jogar com os seus rivais diretos. Vai jogar com os 4 próximos que vai jogar é 9º, 8º, 7º e 3º. Eu acredito que o Chaves pode lá chegar. E depois tem como última jornada o Marítimo fora. Aí o Marítimo já está subido. Sim, pedimos ao Samu que nos dê aqui um jeitinho, que ele também jogou que eu jogo aqui. O Rafa também é capaz de dar. Estamos a pina. Acho que depois de descer divisão temos aqui um problema difícil que será entre o Portimonense, Oliveirense, Passos Ferreira e Farense. Todos históricos. O Vidal jogou contra o Farense este ano. Jogaste contra o Farense este ano? Joguei. Não foste a primeira parte do casamento de um grande amigo teu por causa disso. Mas ele perdoou-me. Ele perdoou. Meu grande amigo, o Rui Abreu.
Desejo-lhe muita sorte e muito sucesso agora neste projeto. Eu também. De pádel. Eu sou muito amigo dele. Por acaso falou comigo hoje. Ficou incomodado com o vídeo que nós lançamos hoje. Sim, mas isso... Não, ficou incomodado porque... não sei se diga isto aqui, é melhor. Mas nada especial. Acho que fica acima bonito. Acima de tudo somos bons amigos. Somos suficientes amigos para sermos convidados para o casamento dele. Sim. E ele já foi convidado para o meu também. Sim. Mas vai ser convidado ao teu. não vou casar proximamente. Em princípio. Pronto, acho que está visto aqui o panorama nacional. Acho que para descer divisão é quase impossível estarmos a referir. Acho que poderia sobrar espaço aqui para uma pergunta minha, apesar de não ser o entrevistador, mas uma pergunta que a mim me... Queria ouvir a tua resposta sincera. Ou para as outras pessoas. Sincera, talvez já me tinhas dito. Tu vieste novamente no Grupo Desportivo de Chaves, a representar o Grupo Desportivo de Chaves? Mas de que forma? No departamento jurídico? Não, como jogador. Isso se perguntas ao novo presidente ou nova SAD. Não. O treino na equipa principal está completamente fora de hipótese. Como te disse, acredito estar mais próximo do teu nível futebolístico do que de um jogador profissional. Exceto o Rafael Gusso. Mas o Chaves tem uma equipa B, onde eu já joguei, e cujo treinador é uma pessoa de quem eu gosto muito. Apesar de ter fama de ser um treinador com Carlos Guerra, falamos do Carlos Guerra, que tem um relacionamento peculiar com os seus atletas. Achas que o Carlos Guerra é um injustiçado do futebol? Achas que o futebol ainda lhe vai dar a equipa principal dos Chaves? Eu tenho muitas dúvidas que algum dia ele receba esse reconhecimento, muito embora eu considere que era merecido. E explico o porquê. O Carlos Guerra tem... com todos os defeitos que seguramente também terá. E também terás tu e eu, não é? Sim, toda a temos gente tem defeitos. Sei lá, 20 anos ou 25 anos de treinador. E ele diz isto muitas vezes e as pessoas não consideram, mas são factos. Ele cumpriu sempre os objetivos das equipas que liderou. Claro, diz-me assim, está bem, foi campeão distrital no Chaves B. Ele já foi com toda a gente. Mas Chaves B era um contexto de profissionais a jogar com amadores, certo, do de barato, mas também já houve equipas do Chaves B e outras profissionais, nomeadamente o Montalegre, não interessa, que tinham essa vantagem do treino e mesmo assim não conseguiram ser campeões distritais. Foi campeão distrital com o Valpassos, que é uma equipa com um plantel reduzido. Sempre que esteve no Pedras Salgadas, em campeonatos nacionais, garantiu a manutenção. Com o Chaves B, sempre que disputou campeonatos nacionais, garantiu a manutenção. Foi treinador dos Júniores A dos Chaves por diversas vezes. Umas vezes subiu divisão, outras vezes não desceu. E por isso, em termos de alcance de objetivos propostos para cada uma das épocas, ele cumpriu. E diz-me mais, ele foi treinador da equipa B, o objetivo principal da equipa B é lançar jogadores. Eu sei, o nosso amigo Samu foi treinado por ele e o Samu nem sempre jogava. E o Samu tem uma opinião diferente da minha em relação ao Mister, acho eu, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. Mas o que é facto é que houve alguns jogadores que passaram pela equipa B que chegaram a patamares profissionais. Entre eles, o trabalho que ele fez na equipa sub-19 também é relevante. Sim, entre eles o João Bachi, que foi vendido pela SAD dos Chaves, e o Kevin Pina. Acho que é assim o apelido dele. Sim, foram dois jogadores que foram promovidos. Carlos Guerra não vai ter a sorte pela qual trabalhou, na minha perspectiva. Ele diz que já recebeu alguns convites que foram recusados por razões familiares, mas merecia uma carreira diferente. Eu acho que já aqui tivemos alternativas piores a ele, dos Chaves. Acho que no seu devido momento podia-se ter dado o... Agora, eu só o vejo aqui numa solução de recurso. Eu acho que se lhe dessemos essa solução de recurso no momento do desespero dos Chaves, ele ia corresponder de forma positiva. Eu não quero
estar impreciso, mas ele já treinou a equipa do Chaves principal. Sim, mas foram uma mas semana. foi antes de chegar o filho do Manuel Fernandes. Acho que foi aquela semana. Foi aí. Acho que nem o jogo deram. Mas quanto à pergunta que me tinhas feito, não, neste momento não tenho nem condições físicas, nem de tempo, nem familiares para voltar a abraçar um projeto profissional. Então, se o Mister telefonar, o que é que ele vai dizer? O Mister já não pode. Neste momento já não posso ir. Já estamos em final da Próxima época. Não, mas eu acho que o Mister, não sei se ele vai continuar nos Chaves, mas eu posso avançar já aqui isto, correndo o risco. Não digas isso. Isso é mentira. Eu sei o que é que vais dizer, mas é mentira. Não é. Não vais dizer isso. Vou quase de certeza que vou encerrar o meu capítulo desportivo. Futebolístico. Podemos continuar a fazer os nossos jogos dos mais 35 contra menos 35, que em breve terão de ser atualizados para os mais 40 menos 40. Sim, mais 40, sim. Mas não, até o momento está ótimo. Acho que não tens nada, porque acho que tens uma paixão muito grande pelo futebol e o facto de tu todas as semanas ires prontamente retreinar continuamente no Vidago e jogar, e as maiores figuras da história do Vidago. Sim. Eu já disse ao Presidente que no momento em que me retirar, por isso mesmo no final desta época, vou exigir um busto de Francisco Delgado na porta do João de Oliveira. Sim. Isso é antes ou depois para o relevado? Antes. O indiscutível deixou de ser, a mentira cresceram-lhe as pernas. Estamos em marcha atrás, vamos em direção às cavernas. Os loucos agradecem, os sérios enlouquecem. Sentido em comum, zum, zum, zum. 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 Opa, o Chico